A sonda Maven da NASA perdeu o contato completo com a Terra. Silêncio absoluto. Nenhum sinal. Nenhuma telemetria. Nada. E isso aconteceu exatamente quando o objeto interestelar 3I Atlas passou próximo a Marte. Coincidência? A rede Deep Space Network passou dias varrendo o céu tentando relocalizá-la. Enquanto isso, outro equipamento que observava o 3I Atlas também falhou. O telescópio espacial TESS entrou em modo de segurança durante suas observações do visitante interestelar. Tudo dá problema quando o 3I Atlas está por perto, e não é a primeira vez que missões a Marte enfrentam anomalias inexplicadas. A União Soviética perdeu contato permanente com a sonda Phobos 2 em 1989, após ela transmitir uma última imagem mostrando algo impossível na superfície de Marte. E então, existem os monólitos. Estruturas retangulares de 90 metros de altura, tanto em Marte quanto em sua lua Phobos. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, disse algo perturbador sobre eles. Quando as pessoas souberem que isso existe, elas vão se perguntar quem colocou aquilo lá. Pense nisso. Antes de mergulharmos no que realmente aconteceu com a Maven e por que a NASA demorou dias para relocalizá-la exatamente quando o 3I Atlas estava próximo, se você quer ficar atualizado sobre as anomalias que continuam acontecendo com missões espaciais próximas a Marte e objetos interestelares, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar não é teoria. São fatos documentados de equipamentos falhando, comunicações perdidas e anomalias que a NASA ainda não explicou completamente. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que são apenas coincidências técnicas ou existe algo sobre o 3I Atlas que interfere com nossos equipamentos? Em dezembro de 2025, a Maven estava em órbita ao redor de Marte, cumprindo sua missão de estudar a atmosfera marciana. Esta sonda não é um equipamento qualquer. Ela foi lançada em novembro de 2013, com uma missão específica: entender como Marte perdeu sua atmosfera. Como um planeta que uma vez teve água líquida na superfície, se transformou no deserto congelado que vemos hoje. A Maven, cujo nome significa Mars Atmosphere and Volatile Evolution, carrega 9 instrumentos científicos diferentes. Espectrômetros que analisam composição química, magnetômetros que medem campos magnéticos, detectores de partículas que monitoram o vento solar. Ela orbita Marte em uma trajetória elíptica, às vezes chegando tão perto quanto 150 quilômetros da superfície, outras vezes se afastando até 6.000 quilômetros. Essa órbita variável permite que ela estude diferentes camadas da atmosfera marciana, da superfície até onde a atmosfera se mistura com o espaço interplanetário. E em dezembro de 2025, ela estava observando algo extraordinário. O visitante interestelar 3I Atlas estava fazendo uma passagem próxima ao planeta vermelho. Esta não era apenas uma observação de rotina. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado já detectado passando pelo nosso sistema solar. O primeiro foi o Oumuamua, em 2017. O segundo foi o 2I Borisov, em 2019. E agora, o 3I Atlas, em 2025. Cada um desses visitantes traz informações sobre outros sistemas estelares, sobre como planetas se formam ao redor de outras estrelas, sobre a composição química de regiões da galáxia que nunca poderemos visitar. A Maven tinha instrumentos perfeitos para estudar o 3I Atlas. Seu espectrômetro de ultravioleta conseguia detectar emissões de hidrogênio ao redor do objeto. Sua câmera conseguia capturar imagens da coma, a nuvem de gás e poeira que envolve objetos cometários conforme se aproximam do Sol. Ela estava coletando dados valiosos. As últimas transmissões da Maven mostravam análises de hidrogênio ao redor do 3I Atlas. Os dados estavam chegando normalmente. A telemetria mostrava todos os sistemas funcionando perfeitamente. E então, o silêncio. Comunicação perdida. Telemetria interrompida. A Maven havia entrado na conjunção solar. Este é um fenômeno astronômico que acontece com uma regularidade de relógio.
A cada 26 meses, a órbita de Marte ao redor do Sol o coloca diretamente atrás do Sol do nosso ponto de vista na Terra. Imagine 3 bolas em uma linha: a Terra, o Sol, Marte. Nessa configuração, qualquer sinal de rádio enviado da Terra para Marte ou de Marte para a Terra tem que passar através da corona solar ou muito perto dela. A corona é a atmosfera externa do Sol, uma região de plasma superaquecido que se estende milhões de quilômetros no espaço. Esse plasma tem temperatura de mais de 1 milhão de graus Celsius. É turbulento, caótico, cheio de campos magnéticos retorcidos e ondas de choque, e está constantemente emitindo radiação eletromagnética em todas as frequências possíveis, incluindo as mesmas frequências de rádio que usamos para nos comunicar com sondas espaciais. Quando um sinal de rádio tenta atravessar a corona solar, várias coisas ruins acontecem. O plasma distorce o sinal, como olhar através de água agitada. O que deveria ser uma onda de rádio limpa e clara se torna uma bagunça confusa de interferências. A radiação solar adiciona ruído ao sinal, como tentar ouvir alguém falando em um estádio lotado durante uma partida importante. E em alguns casos, a corona simplesmente absorve o sinal completamente, como gritar no vácuo. Sua voz simplesmente desaparece. Por essas razões, durante conjunções solares, a NASA geralmente interrompe todas as comunicações com sondas em Marte. Elas não enviam comandos. Elas não esperam receber dados científicos. As sondas entram em modo autônomo, continuam executando suas operações programadas, coletando dados que serão transmitidos mais tarde quando a conjunção terminar, esperando pacientemente até que a comunicação seja possível novamente. Este é um procedimento padrão, testado, confiável, usado dezenas de vezes desde que começamos a enviar missões a Marte nos anos 60. Mas desta vez, algo foi diferente. A conjunção solar terminou. Marte emergiu de trás do Sol. A linha de visão entre a Terra e Marte foi restaurada. As antenas gigantes da rede Deep Space Network apontaram para onde a Maven deveria estar e não captaram nada, nenhum sinal. A Maven deveria ter restabelecido comunicação automaticamente. Seus sistemas foram projetados para fazer exatamente isso: detectar quando a conjunção terminou, reorientar suas antenas em direção à Terra, começar a transmitir telemetria e dados científicos acumulados. Mas ela não fez isso. O Deep Space Network é uma rede de antenas gigantes espalhadas ao redor do mundo. 3 complexos principais. Um em Goldstone, Califórnia. Um em Madrid, Espanha. Um em Canberra, Austrália. Posicionados estrategicamente para que pelo menos uma antena sempre tenha visão de qualquer sonda no sistema solar conforme a Terra gira. Essas antenas são enormes. A maior tem 70 metros de diâmetro. São tão sensíveis que podem detectar sinais de sondas a bilhões de quilômetros de distância. Sinais tão fracos que a potência total recebida é menor que a energia necessária para uma mosca fazer uma flexão. Essas antenas começaram a varrer, movendo-se lentamente através das coordenadas onde a Maven deveria estar, ajustando frequências, aumentando sensibilidade ao máximo, filtrando ruído, procurando qualquer traço de sinal, qualquer indicação de que a Maven ainda estava transmitindo. Horas se passaram. Nada. Um dia inteiro. Nada. 2 dias. Nada. A equipe da Maven no laboratório de propulsão a jato em Pasadena começou a analisar todas as possibilidades. Todas as coisas que poderiam ter dado errado. Falha nos propulsores era uma possibilidade. A Maven tem propulsores para ajustar sua órbita. Se eles tivessem disparado acidentalmente, poderiam ter mudado a órbita da sonda, colocando-a em uma posição diferente de onde os engenheiros esperavam que estivesse. Mas para os propulsores dispararem sozinhos, exigiria uma falha catastrófica no computador de bordo. Múltiplos sistemas de segurança teriam que falhar simultaneamente. Improvável, mas não impossível. Falha no sistema de orientação era outra possibilidade. A Maven precisa apontar suas antenas para a Terra para transmitir. Se o sistema que controla essa orientação falhasse, a Maven poderia estar transmitindo na direção errada, seus sinais se perdendo no espaço vazio em vez de chegarem às nossas antenas.
Mas a Maven tem sistemas redundantes de orientação, giroscópios, rastreadores de estrelas, sensores solares. Todos teriam que falhar ao mesmo tempo. Colisão com detritos era tecnicamente possível. Marte tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Ambas são objetos irregulares capturados, provavelmente asteroides que foram pegos pela gravidade marciana bilhões de anos atrás. E objetos irregulares tendem a liberar pequenos fragmentos ao longo do tempo, micrometeoritos batendo neles, mudanças de temperatura causando rachaduras. Esses fragmentos criam uma nuvem tênue de detritos ao redor de Marte, geralmente inofensiva, mas ocasionalmente uma nave espacial pode ter o azar de colidir com algo. Modo de segurança era outra explicação. Todas as sondas espaciais têm um modo de segurança programado. Se o computador de bordo detectar algo anormal, ele automaticamente desliga todos os sistemas não essenciais. Preserva energia. Espera por comandos da Terra sobre o que fazer a seguir. Isso já aconteceu com outras missões. A Curiosity, o rover em Marte, entrou em modo de segurança várias vezes ao longo dos anos por razões variadas. Sempre foi recuperada com sucesso. Mas aqui está o que tornava a situação da Maven perturbadora: o timing. Ela perdeu contato exatamente quando o 3I Atlas estava próximo. E ela não foi o único equipamento com problemas naquele período. O telescópio espacial TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, estava observando o 3I Atlas, quando também entrou em modo de segurança. Seus sistemas detectaram algo anormal e automaticamente desligaram instrumentos não essenciais para se proteger. O TESS é um telescópio espacial projetado para procurar planetas ao redor de outras estrelas. Ele faz isso observando estrelas e detectando pequenas quedas em seu brilho quando um planeta passa na frente. Mas ele também pode ser usado para observar objetos no nosso próprio sistema solar, cometas, asteroides e visitantes interestelares como o 3I Atlas. Quando o TESS entrou em modo de segurança durante suas observações do 3I Atlas, a equipe de engenheiros investigou. Eles analisaram telemetria, verificaram sistemas e não encontraram nenhuma causa óbvia. Não houve impacto de radiação solar inesperada. Não houve falha de hardware detectável. O telescópio simplesmente decidiu que algo estava errado e se protegeu. E depois de alguns dias, em modo de segurança, voltou ao funcionamento normal, como se nada tivesse acontecido. Tudo dá problema quando o 3I Atlas está por perto. Dois equipamentos diferentes. A Maven orbitando Marte, o TESS em órbita ao redor da Terra. Ambos observando o mesmo objeto interestelar. Ambos tendo problemas técnicos ao mesmo tempo. Seria possível um objeto interestelar interferir com equipamentos eletrônicos a milhões de quilômetros de distância? Para responder isso, precisamos entender o que sabemos sobre o 3I Atlas. Ele não é um cometa comum. Análises espectroscópicas, realizadas por vários telescópios, incluindo o Hubble e o James Webb, detectaram algo incomum em sua composição: níquel. Mas não apenas níquel normal. Níquel sem traços significativos de ferro. Isso é extremamente estranho. Na natureza, níquel e ferro são como irmãos gêmeos inseparáveis. Eles se formam juntos nos mesmos processos: nucleossíntese estelar, explosões de supernovas, colisões planetárias. Em todos esses eventos, níquel e ferro são criados nas mesmas condições e permanecem juntos. Meteoritos que caem na Terra quase sempre contêm ambos os elementos. Asteroides analisados por sondas espaciais mostram níquel e ferro juntos. Até a Terra tem um núcleo de ferro-níquel, não ferro puro ou níquel puro. Encontrar níquel sem ferro é como encontrar fumaça sem fogo. Tecnicamente possível em circunstâncias muito específicas, mas profundamente incomum. E na Terra, quando encontramos níquel sem ferro, geralmente é porque humanos deliberadamente criaram essa liga. Superligas de níquel são usadas em turbinas de aviões, em reatores nucleares, em ambientes corrosivos onde ferro enferrujaria, mas níquel resiste. São materiais industriais, produtos de metalurgia intencional.
O 3I Atlas tem uma composição que lembra mais metalurgia do que formação natural. E então existe sua aparência física. Observações pelo telescópio espacial Hubble capturaram imagens mostrando algo peculiar na frente do objeto, como um jato direcionado ou uma emissão de luz. A maioria dos cometas tem caudas de poeira empurradas pela pressão da luz solar, caudas de gás vaporizando do núcleo conforme o objeto aquece. Mas essas caudas sempre apontam para longe do Sol. São empurradas pela radiação solar. O que o Hubble captou no 3I Atlas parece diferente. Não é uma cauda sendo empurrada. Parece mais uma emissão ativa vindo do próprio objeto. Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, conhecido por estudar o Oumuamua e propor que poderia ser artificial, analisou as imagens do 3I Atlas. E ele sugeriu que aquilo poderia ser luz própria, não luz refletida do Sol, mas emissão ativa do próprio objeto. Como se o 3I Atlas estivesse produzindo luz ou radiação por conta própria. Se isso for verdade, se o 3I Atlas está emitindo algo, então ele está carregando consigo um campo eletromagnético. E campos eletromagnéticos se estendem no espaço ao redor de sua fonte. O Sol tem uma heliosfera que se estende bilhões de quilômetros. Júpiter tem uma magnetosfera tão grande que, se pudéssemos vê-la no céu noturno, seria maior que a Lua cheia. Se o 3I Atlas está emitindo radiação ou partículas carregadas, isso criaria seu próprio campo ao redor dele. E campos eletromagnéticos podem fazer coisas estranhas com eletrônica sensível, podem induzir correntes em circuitos, podem criar ruído em sinais de comunicação, podem fazer com que computadores detectem condições anormais e entrem em modo de segurança. Exatamente o tipo de coisa que vimos acontecer com a Maven e o TESS. Mas aqui está onde a história fica ainda mais estranha, porque isso não é a primeira vez que missões a Marte enfrentam anomalias inexplicadas que nunca receberam explicações satisfatórias da comunidade científica. Em 1988, a União Soviética lançou 2 sondas gêmeas com destino a Marte. A missão se chamava Phobos, nomeada em homenagem à maior lua de Marte. O objetivo era estudar Marte e especialmente suas 2 luas pequenas, Phobos e Deimos. A primeira sonda, Phobos 1, falhou logo após o lançamento. Um técnico cometeu um erro humano simples. Ele enviou um comando errado que desligou o sistema de orientação da sonda. Ela começou a girar descontroladamente. Seus painéis solares não conseguiam mais apontar para o Sol. As baterias descarregaram. A missão terminou antes mesmo de chegar a Marte. Mas a segunda sonda, Phobos 2, teve mais sorte. Pelo menos inicialmente. Ela chegou a Marte em janeiro de 1989. Entrou em órbita com sucesso. Começou suas observações científicas. Tirou fotos da superfície marciana. Estudou a atmosfera. Preparou-se para a fase mais ambiciosa da missão. Aproximar-se de Phobos, a lua de Marte, e até mesmo pousar 2 pequenos módulos em sua superfície. Nenhuma missão havia tentado pousar em uma lua de outro planeta antes. Se bem-sucedida, seria uma conquista histórica para o programa espacial soviético. E então, em março de 1989, algo impossível aconteceu. A Phobos 2 estava se preparando para sua aproximação final de Phobos quando começou a transmitir uma série de imagens da superfície de Marte abaixo. Imagens normais, crateras, planícies, o tipo de coisa que esperamos ver em Marte. E então veio a última imagem. Naquela imagem, claramente visível na superfície marciana, aparece uma sombra, longa, estreita, alongada, projetada obliquamente através da superfície do planeta. A explicação imediata foi óbvia. Deveria ser a sombra de Phobos, a lua que a sonda estava estudando. Afinal, Phobos orbita muito perto de Marte, apenas 6.000 quilômetros acima da superfície. É perto o suficiente para projetar uma sombra visível quando está entre o Sol e Marte. E nós temos outras imagens de sombras de Phobos na superfície marciana. Missões posteriores capturaram várias. Então a sombra na última imagem da Phobos 2 deveria ser apenas mais uma dessas.
Mas quando especialistas compararam a sombra na última imagem da Phobos 2 com sombras conhecidas e verificadas de Phobos, eles notaram diferenças. A sombra na imagem da Phobos 2 é mais estreita, mais definida, mais alongada. Phobos é um objeto irregular, como uma batata no espaço. Suas sombras tendem a ser irregulares também, largas em algumas partes, estreitas em outras, difusas nas bordas. Mas a sombra na última imagem da Phobos 2 é quase perfeitamente uniforme ao longo de todo o seu comprimento, como se o objeto projetando a sombra fosse cilíndrico ou alongado, não irregular como Phobos. E então, a Phobos 2 parou de transmitir. Completamente. Sem aviso, sem telemetria de erro, sem indicação de falha de sistemas. Um momento estava enviando dados. No momento seguinte, silêncio absoluto. A União Soviética tentou restabelecer contato. Suas antenas varreram. Seus engenheiros analisaram a última telemetria recebida procurando pistas. Mas não encontraram nada. A Phobos 2 simplesmente desapareceu. E até hoje, mais de 35 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com aquela sonda. Marina Popovich era uma figura extraordinária na história da aviação soviética. Coronel, piloto de testes. A primeira mulher no mundo a quebrar a barreira do som pilotando uma aeronave. Ela estabeleceu mais de 100 recordes de aviação ao longo de sua carreira. Voou mais de 40 tipos diferentes de aeronaves militares. Era conhecida como a Senhora MiG por causa de sua perícia pilotando os famosos caças MiG soviéticos. Ela era uma heroína nacional, uma das pessoas mais respeitadas nos círculos militares e de aviação da União Soviética. E ela era casada com Pavel Popovich, um cosmonauta que havia voado para o espaço, um dos primeiros cosmonautas soviéticos. Alguém com acesso aos círculos internos do programa espacial. Quando a União Soviética começou a se dissolver no início dos anos 90 e a censura começou a relaxar, Marina Popovich fez algumas revelações públicas que chocaram muitas pessoas. Ela afirmou, em entrevistas e apresentações públicas, que a missão Phobos 2 não falhou por razões técnicas. Ela foi desabilitada. Marina alegou que a última imagem transmitida pela Phobos 2 não mostrava a sombra de Phobos. Mostrava algo diferente. Uma nave, um objeto não identificado que se aproximou da sonda e interferiu com seus sistemas, desligando-a permanentemente. Ela não ofereceu provas físicas, não apresentou documentos classificados, mas ela falou com a confiança de alguém que tinha informações privilegiadas. Alguém cujo marido cosmonauta poderia ter compartilhado coisas que o público não sabia. Agora, é importante notar que Marina Popovich não tinha acesso direto aos dados da missão Phobos 2. Ela não era engenheira aeroespacial. Ela não trabalhava no programa espacial. Suas alegações não foram confirmadas por nenhuma agência espacial oficial, nem soviética nem russa, após o colapso da União. Engenheiros que trabalharam na missão Phobos 2 mais tarde declararam que a sonda provavelmente falhou, devido a problemas de software ou hardware, falhas que eram comuns em missões espaciais complexas daquela era. Mas aqui está o que não podemos ignorar. Marina Popovich era uma mulher extremamente respeitada. Uma heroína militar com décadas de serviço impecável. Por que ela arriscaria sua reputação fazendo alegações tão específicas e controversas se não acreditasse que havia alguma verdade nelas? Por que inventar uma história sobre naves desabilitando sondas espaciais, quando poderia simplesmente permanecer em silêncio e manter sua reputação intacta? Essas perguntas nunca foram respondidas satisfatoriamente. E então existem os monólitos. Estruturas descobertas tanto na superfície de Marte quanto na Lua Phobos, que desafiam explicações geológicas simples. O monólito de Phobos foi descoberto por imagens de alta resolução, tiradas por sondas orbitando Marte. Ele aparece como um objeto retangular vertical projetando-se da superfície irregular de Phobos. Medições baseadas no comprimento de sua sombra estimam que tem aproximadamente 90 metros de altura. 90 metros. Para colocar isso em perspectiva, isso é equivalente a um prédio de 30 andares.
Imagine um prédio de 30 andares de pé sozinho no meio de um deserto vazio, sem nada ao redor. Apenas ele, vertical, isolado. Isso é o que vemos em Phobos. E não é a única estrutura estranha. Marte também tem um monólito similar. Imagens da Mars Global Surveyor mostram um objeto retangular vertical na superfície marciana, localizado em uma região diferente, mas com aparência surpreendentemente similar ao de Phobos. A explicação oficial oferecida por cientistas planetários é que esses monólitos são fragmentos de rocha ejetados durante impactos antigos. Quando um asteroide ou cometa colide com um corpo planetário, ele não apenas cria uma cratera, ele também arremessa toneladas de material para cima, fragmentos de rocha voando em todas as direções. Alguns desses fragmentos caem de volta e, ocasionalmente, por pura sorte estatística, um fragmento grande pode cair de uma maneira que o deixe vertical, fincado no chão como uma lança. Mas aqui está o problema com essa explicação. Para um fragmento de rocha ficar vertical e permanecer estável, muitas coisas precisam dar certo. Ele precisa cair no ângulo exato, na velocidade exata, na superfície com a consistência exata. E então, precisa permanecer estável por milhões ou bilhões de anos sem tombar devido a tremores sísmicos, impactos posteriores ou simplesmente gravidade puxando-o para o lado. As chances de isso acontecer uma vez são baixas. Possíveis, mas baixas. As chances de isso acontecer duas vezes, em dois corpos celestes diferentes, Marte e Phobos, com os objetos resultantes tendo aparência tão similar, são astronomicamente baixas. E então, Buzz Aldrin, o astronauta da Apollo 11 que foi o segundo homem a pisar na Lua, fez um comentário intrigante durante uma entrevista pública sobre exploração de Marte. Ele estava discutindo a lua Phobos e mencionou o monólito, e ele disse algo que chamou atenção. Ele disse que quando as pessoas descobrirem que existe um monólito em Phobos, elas vão querer saber quem o colocou lá. Quem o colocou lá? Não como ele se formou, não qual processo geológico o criou, mas quem o colocou. Essa escolha específica de palavras é reveladora. Buzz Aldrin é um engenheiro, um astronauta treinado em ciência e análise racional. Ele não é dado a especulações selvagens ou teorias da conspiração. E, no entanto, ele escolheu usar linguagem que implica agência, design intencional, construção deliberada. Ele não disse explicitamente que alienígenas construíram o monólito. Ele não fez nenhuma alegação definitiva, mas a implicação nas suas palavras é clara. E agora, voltamos para a Maven. Após dias de silêncio que pareceram uma eternidade para os engenheiros em Pasadena, finalmente houve uma mudança. Uma das antenas do Deep Space Network captou um sinal fraco, muito fraco, quase perdido no ruído de fundo, mas estava lá, e tinha a assinatura única da Maven. A equipe aumentou a potência das antenas, ajustou as frequências e confirmou. Era a Maven. Ela estava transmitindo novamente. A telemetria começou a chegar e mostrou que todos os sistemas da sonda estavam operacionais. Seus painéis solares estavam gerando energia, suas baterias estavam carregadas, seus instrumentos científicos estavam funcionando, seu computador de bordo estava executando programas normalmente, sua órbita estava exatamente onde deveria estar. Nenhuma falha catastrófica, nenhuma colisão, nenhuma mudança inexplicada de trajetória. A Maven simplesmente estava lá, fazendo o que sempre fez, como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. A comunicação foi perdida por mais tempo do que o esperado durante uma conjunção solar típica. E aconteceu exatamente quando o 3I Atlas estava próximo de Marte. E o TESS também teve problemas ao observar o 3I Atlas. E, historicamente, missões a Marte têm um histórico preocupante de anomalias inexplicadas. A Phobos 2 nunca foi encontrada. Até hoje, mais de 3 décadas depois, ela está perdida em algum lugar no espaço próximo a Marte, ou caiu na superfície, ou foi para algum lugar que não conseguimos determinar. Os monólitos continuam lá, sem explicação, completamente satisfatória. Estruturas que desafiam probabilidades geológicas simples. E o 3I Atlas? Ele continua sua jornada através do Sistema Solar.
carregando sua composição anômala, de níquel sem ferro, emitindo o que quer que esteja emitindo, causando problemas técnicos em equipamentos que o observam e deixando para trás uma trilha de perguntas sem resposta. Então, o que realmente está acontecendo? É tudo coincidência? Conjunções solares são eventos astronômicos regulares e perfeitamente previsíveis. Acontecem com todas as missões em Marte a cada 26 meses. Equipamentos espaciais ocasionalmente falham por razões técnicas mundanas. Software tem bugs. Hardware envelhece. Componentes eletrônicos são danificados por radiação cósmica. Formações geológicas estranhas existem em todos os planetas do Sistema Solar. A natureza pode criar formas que parecem artificiais através de processos de erosão, impacto e deposição ao longo de milhões de anos. Talvez estejamos vendo padrões onde não existem padrões reais, conectando pontos que são mera coincidência. O cérebro humano evoluiu para detectar padrões. É uma vantagem de sobrevivência. Nossos ancestrais, que conseguiam ver padrões em sons de grama balançando, conseguiam detectar predadores escondidos e sobreviviam. Aqueles que não viam padrões eram comidos. Então, somos biologicamente programados para ver padrões, mesmo quando não existem. Mas talvez não. Talvez exista algo sobre objetos interestelares que ainda não entendemos completamente. Talvez eles carreguem propriedades que interferem com nossa tecnologia de maneiras que ainda não podemos medir ou prever. Talvez campos eletromagnéticos associados com objetos que viajam através do meio interestelar por milhões de anos desenvolvam características incomuns. Talvez Marte e suas luas tenham segredos que agências espaciais preferiram não discutir publicamente para evitar pânico ou especulação descontrolada. Porque aqui está o que sabemos com absoluta certeza. São fatos documentados, verificáveis através de registros oficiais. A Maven perdeu contato com a Terra quando o 3I Atlas estava próximo de Marte. O TESS entrou em modo de segurança ao observar o 3I Atlas. A Phobos 2 desapareceu após transmitir uma imagem com uma sombra anômala. Existem estruturas de aproximadamente 90 metros de altura, tanto em Marte quanto em Phobos, que não têm explicação geológica completamente convincente. E Buzz Aldrin escolheu usar palavras específicas quando falou sobre quem colocou o monólito de Phobos lá. Esses são fatos. O que você faz com esses fatos? Como você os interpreta? Que conclusões você tira? Isso depende de você. A Maven está operacional agora. Continua em órbita ao redor de Marte. Continua transmitindo dados científicos sobre a atmosfera marciana. Continua cumprindo sua missão como se aqueles dias de silêncio nunca tivessem acontecido. Mas aconteceram. E a NASA, em seus comunicados oficiais no site da missão Maven, reconhece que estão analisando dados de dezembro para criar uma linha do tempo de eventos e identificar o que causou a interrupção de comunicação mais longa que o esperado. Analisando, criando linha do tempo, tentando entender. Essas são as palavras que eles usam. Não temos resposta definitiva ainda. Estamos investigando. O que significa que mesmo os engenheiros que projetaram e operam a Maven não têm certeza do que aconteceu. E se os especialistas não têm certeza, então o resto de nós certamente pode fazer perguntas. Pode especular. Pode considerar possibilidades que vão além de explicações técnicas convencionais. Se este vídeo fez você perceber que missões espaciais enfrentam anomalias que nem sempre têm explicações simples e satisfatórias, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos rastreando todas as anomalias relacionadas ao 3I Atlas, todas as missões a Marte, todos os equipamentos que apresentam comportamentos inexplicados quando observam objetos interestelares. E traremos cada novo desenvolvimento, cada nova informação, cada nova descoberta no momento em que for divulgada. Deixe um comentário com sua teoria pessoal. Você acha que a Maven simplesmente teve azar de perder contato durante uma conjunção solar que coincidiu com a passagem do 3I Atlas? Ou você acha que existe algo sobre objetos interestelares que interfere com nossa tecnologia de maneiras que ainda não compreendemos?
E o que você pensa sobre a Phobos 2 e aquela sombra estranha na última imagem? E os monólitos de 90 metros em Marte e Phobos? São apenas formações geológicas incomuns ou existe algo mais acontecendo? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa saber que quando múltiplos equipamentos espaciais falham, exatamente quando objetos interestelares estão próximos, quando missões históricas a Marte desaparecem após transmitir imagens anômalas, quando estruturas inexplicadas existem na superfície de planetas e luas, talvez não seja apenas coincidência. Talvez seja a hora de fazer perguntas mais profundas sobre o que realmente está acontecendo no espaço ao redor de Marte e o que visitantes interestelares, como o 3I Atlas, podem estar trazendo consigo, além de composições químicas incomuns.